7. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Pesquisa aponta que o otimismo do brasileiro com a situação econômica do país caiu para o menor patamar desde 2020. Os dados foram divulgados pelo levantamento da Datafolha. Pela primeira vez em 5 estudos feitos pelo Instituto, menos da metade dos entrevistados acredita que a população vai ter uma situação melhor em 2025. Esse índice ficou em 47%. Já 25% das pessoas ouvidas prevêem uma piora no cenário econômico, enquanto 25% acreditam que o panorama vai permanecer igual. 3% não souberam opinar. Além disso, a pesquisa revelou que 67% dos entrevistados acreditam que a inflação deve aumentar em 2025. Outros 21% acreditam que a inflação vai permanecer como está e somente 9% esperam uma redução. Sobre o poder de compra, 39% das pessoas acreditam que ele irá diminuir, 31% acham que vai permanecer no mesmo nível e apenas 27% esperam que aumente. Quando o assunto é o desemprego, a maioria dos entrevistados, 41%, acreditam que ele deve crescer neste ano, enquanto 33% acreditam que ele vai ficar estável e 24% acreditam em uma redução no índice de desempregados. O levantamento ainda mostrou que 61% dos brasileiros consideram que a economia do país está indo na direção errada. Por outro lado, 32% avaliam que o rumo está certo e 6% afirmaram não saber. A pesquisa do Instituto Datafolha foi feita por meio de 2.002 entrevistas entre os dias 12 e 13 de dezembro, em 113 municípios do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Pedroso. Vamos lá. O que esses números apresentados pelo Datafolha mostram é que as pessoas conseguem separar aquilo que é otimismo, que é a capacidade que você tem de ver as coisas pelo lado positivo, tentar se animar, tentar se motivar, do que seria uma ilusão. As pessoas conseguem entender que, infelizmente, a realidade econômica ela está se impondo de uma maneira que, mesmo que você se anime, Bia, mesmo que você tente buscar ali elementos para poder se manter animado, enfim, a realidade não traz esses elementos. E quais são os dados da realidade que têm mostrado isso? Nós acompanhamos em 2024, o ano que já ficou ali para trás, uma disparada do dólar. Nós acompanhamos um crescimento do déficit das contas públicas, do déficit das estatais. Nós acompanhamos a inflação chegar ali perto dos 5 pontos, passou do teto estabelecido, né, da meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então você começa a perceber que as pessoas sentem tudo isso. Daí nós falávamos com a nossa turma da live, olha, se o salário mínimo teve um aumento real, se não teve um aumento real. Vamos lá, quando o salário mínimo estava em R$ 1.412, o dólar estava valendo R$ 4,85, o que valeria perto de $290. Hoje, com R$ 1.518 de salário mínimo, você tem um valor equivalente a $245, aproximadamente na cotação de ontem. Ou seja, a capacidade das pessoas de comprar, de consumir, de ter uma vida melhor, vai sendo desgastada, porque a gente não come dólar, mas as coisas que a gente compra, que a gente consome, elas são afetadas, sim, pelo câmbio. Ou seja, Bia, essa falta de otimismo ou esse realismo das pessoas tem uma base muito sólida na realidade. E mais do que tudo, quando eles falam que a política econômica talvez não está indo pelo caminho certo, qual é a percepção? E as pessoas estão certas nessa percepção. É a seguinte, um governo que gasta muito, que exagera na gastança, ele só tem um lugar para buscar dinheiro, que é no nosso bolso, seja através do chamado imposto inflacionário, ou seja, a inflação corrói o nosso poder de compra, mas aumenta a arrecadação do governo, seja através de um aumento de imposto, ou seja através de um aumento do endividamento do governo, que também tira dinheiro na área de investimento. Ou seja, a nossa turma que respondeu essa pesquisa, e vamos lembrar de novo, o Datafolha costuma ter um certo viés. Ainda assim, ele conseguiu captar uma grande insatisfação. Então, diferente, como já falamos em outro momento, da propaganda oficial, as pessoas têm conseguido perceber que, infelizmente, o bolso tem sofrido e as medidas que estão sendo tomadas não parecem as melhores. Enfim, não sei se a turma em Brasília, Bia, vai perceber. Quando eu falo turma em Brasília, eu não estou falando só do governo federal, estou falando do legislativo, que aprova umas medidas estranhas, mas também do judiciário, que traz tanta instabilidade jurídica que muitas empresas não sabem para que lado vão na hora de realizar os seus investimentos. Enfim, o que o pessoal tem não é uma redução do otimismo, Bia, é um aumento do realismo. Agora 7h42.